pessoal, vamos continuando aqui nosso estudo de banco de dados e nesta videoaula nós vamos tratar sobre o modelo de dados relacional, que é o modelo de dados da categoria dos representativos ou de implementação. Na última videoaula nós tratamos aí já do modelo de entidade de relacionamento para especificação de dados e aí esses dados que nós especificamos nós precisamos implementá-los na aplicação. E aí vamos utilizar aqui como implementação ou modelo de implementação o modelo de dados relacional. Tá? Então, nós vamos fazer isso e em uma próxima videoaula nós iremos também tratar sobre como fazer o mapeamento ou a transformação de um modelo de dados entidade-relacionamento ou modelo entidade-relacionamento para o modelo relacional. Como é que nós fazemos essa transformação para que o banco de dados realmente se torne utilizável de acordo com aquilo que nós especificamos, tá? E junto ao modelo de dados relacional, nós estaremos tratando também sobre as restrições em bancos de dados relacional, né? Nós temos aqui também as restrições que nós vamos tratar. Esta aula vai ser teórica, né? Bastante teórica, muita teoria que será apresentada nesta videoaula, tá? E entendendo bem este conteúdo, e os próximos relacionados ao modelo relacional, vocês estarão aptos a compreender bem a parte prática, né, com SQL. Então, nós iremos sair, né, de um conjunto de teorias, começando nessa videoaula, e aí nós vamos depois, né, de passar desse conjunto de teorias sobre o modelo relacional, nós iremos entrar com SQL, né, que nós teremos muitas aulas aí sobre o SQL, como criar e manipular um banco de dados utilizando a linguagem SQL utilizada nos bancos de dados relacionais, tá? Então vamos estar atentos aí a esta aula. Esse assunto que trata do modelo de dados relacional encontra-se no capítulo 3 do livro do Esmauri e do Navati da 6ª edição, que é o de 2011, e no livro da 7ª edição, ele encontra-se no capítulo de número 5. Esses autores fizeram uma modificação na ordenação dos capítulos na última versão e que atende à ordem que nós estamos trabalhando aqui em nossa disciplina. O capítulo 3 atual, do livro de 2018, vai tratar do modelo entidade-relacionamento. E no capítulo 5 que eles vão começar a tratar do modelo relacional. Nós estamos seguindo esta ordem porque ela é mais lógica, né? É mais lógica a ordenação da 7ª edição do que da 6ª edição, mas é o mesmo assunto que está no capítulo 3 e no capítulo 5 dessas edições diferentes dos mesmos autores, tá? Então vamos introduzir um pouquinho esse conceito aqui do modelo relacional e que é o mais utilizado hoje em dia, né? O modelo mais utilizado, mais fácil e lógico de se compreender o armazenamento de dados e que foi amplamente aceito aí pela comunidade da computação, né, de desenvolvimento de software. Então, esse modelo relacional, ele foi proposto por um cientista chamado Ted Code, que trabalhava na IBM Research em 1970. A IBM tinha um setor de pesquisa, né, a IBM Research, e lá tinham várias frentes de pesquisa, inclusive a de armazenamento de dados, né, trabalhando com banco de dados. E aí o modelo relacional foi proposto como um modelo para substituir o processamento de arquivos que existia naquela época, né, a forma de armazenamento que existia naquela época. A sua base conceitual, a sua base de montagem para o modelo relacional que o Ted Code utilizou foi o conceito de relação matemática, relação e conjuntos, né, lá da matemática, onde nós temos lá domínio, contradomínio, né, a questão lá dos domínios também. Então, partindo do conceito de relação da matemática e entrando aí no conceito de conjuntos, no conceito aí de funções, que você vai chegar a domínio e contradomínio, né, foi utilizado aí pelo Ted Code para montar o modelo relacional. Então, por isso que o nome do modelo é relacional, porque ele vem do conceito de relação lá da matemática.
toda a sua base teórica, né, como eu já disse também, é a teoria dos conjuntos e lógica de predicados de primeira ordem. Nós vamos ver bem isso aqui quando estivermos tratando de cálculo e álgebra relacional, que são conceitos matemáticos propostos no modelo relacional que motivou ou inspirou os conceitos e os comandos da linguagem SQL. Então vamos para os principais conceitos aqui do modelo relacional. Isso aqui vocês não podem esquecer de forma alguma, tá? São conceitos que vão ser utilizados a partir de agora nessa disciplina e não podem mais sair da cabeça de vocês, tá? Então, o banco de dados no modelo relacional é uma coleção de relações, tá? E o que é uma relação nesse modelo? Uma relação é uma tabela de valores. É uma tabela, né, que tem linhas e que tem colunas. Ela também pode ser chamada de um conjunto de tuplas, tá? Então, esse conceito envolve essa questão de tuplas, que é uma estrutura de dados aí da computação, tá? Mas simplesmente, ou de forma bem simples aqui, uma tupla é uma linha de uma tabela. E essa linha vai representar uma entidade, tá? Eu vou ter um conjunto de tuplas numa mesma relação, e cada tupla, ou seja, cada linha da tabela vai se referir a uma entidade do mundo real, ou uma entidade que eu estou armazenando. Então, essa tupla vai ser uma coleção de valores de dados relacionados a uma entidade do mundo real. E aí, cada tupla, eu vou saber o que é aquele valor de uma determinada tupla, olhando para o atributo, ou para a coluna daquela tabela, né? Então, nós entramos também aqui no conceito de atributo. O que é um atributo? É o cabeçalho de uma coluna de uma tabela. Eles especificam como interpretar os valores de uma tupla. Eu tenho um valor em um determinado local, aquela linha naquela tupla corresponde a uma mesma entidade, e eu sei um determinado valor olhando para o que significa um determinado valor, olhando para o cabeçalho da coluna. Para saber se é um nome, uma data de nascimento, um CPF, isso aí é um atributo que vai me ajudar a interpretar o que significa aquele determinado valor. E aí, pensando em relação, em tupla e atributo, nós também entramos no conceito de domínio. E domínio tem a ver com o atributo, certo? O que é o domínio? É o conjunto de valores atômicos que um determinado atributo pode ter para uma determinada entidade. Como assim? Por exemplo, data de nascimento de uma pessoa. Pode ser o nome de outra pessoa? Não, é uma data. Então, ele é o domínio de valores, ou o conjunto de valores atômicos possível, né? O conjunto de valores atômicos possível para aquele campo, para aquele atributo, são as datas válidas. Pode ser 31 de fevereiro? Não faz parte do conjunto de valores atômicos possíveis para aquela data de nascimento, porque não, é uma data que não existe, né? Pode ser 1º de abril do ano 5030? Também não, porque é um ano que está no futuro, né? Ninguém tem uma data de nascimento do futuro, tá? Então, o conjunto de valores atômicos refere-se ao domínio daquele atributo, refere-se ao conjunto de valores possíveis que o determinado atributo pode ter para uma determinada entidade, de acordo com o significado daquele banco de dados. Então, o domínio pode ter um nome, por exemplo, data válida, um tipo de dado, por exemplo, data, o formato, por exemplo, ano/mês/dia, né, que é o formato que nós utilizamos, ou dia/mês/ano, que é o formato utilizado quando nós fazemos nossas atividades, mas no banco de dados normalmente é ano, mês e dia, tá, que é o formato em inglês. E algumas outras restrições que nós podemos colocar para compor este domínio. Então, olha só, vamos identificar os conceitos aqui, tá? O que seria a relação? Seria a tabela que completa. E a gente pode dar um nome a esta relação. No caso aqui, aluno, ou funcionário, ou
o professor, né, dependendo aí de onde essa tabela está, ou de qual mini-mundo ela pertence. E aí, quais são as tuplas? Cada linha dessa tabela aqui. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho a terceira linha, que eu tenho aqui a informação, Avenida da Paz, 3.452. A quem pertence esse endereço aqui, ó. Aí eu olho para a linha, a pessoa de nome Daniel Davidson. Então, todos esses dados desta linha estão relacionados um com o outro, tá? Estão relacionados de alguma forma. E eu sei que esse valor que está aqui nesta célula é um endereço porque eu olhei para o cabeçalho da tabela, né? Da coluna aqui nesta tabela, que eu chamo aqui de atributo. E o domínio de valor seria o quê? Seria que informações eu posso colocar em determinada célula. Por exemplo, aqui são os endereços possíveis. Nessa outra aqui são, na coluna CPF, são CPFs possíveis, CPFs válidos, então não pode ser qualquer número aqui. Então é o domínio de valores que ele pode receber. E aqui é o nome válido, né, na coluna nome, tá? Matematicamente falando, para conceituar um modelo relacional, nós podemos aqui conceituar o esquema relacional e definir aqui o que é uma relação de forma matemática, né? Lembram do que é esquema? Né? Esquema é a descrição da estrutura de um banco de dados, né? Ele descreve a estrutura de um banco de dados. Então, a descrição do esquema relacional é um R, né? Uma relação R, em que cada relação R é composta pelos atributos A1, A2, AN. Então, eu tenho aqui uma relação no esquema relacional, ele é um conjunto de atributos, sendo que o A, esse atributo A1, A2, AN, né, os valores deles pertencem a um domínio D. A relação no modelo relacional é uma relação R, né, que é descrita por um esquema relacional R maiúsculo, e os valores desta relação está contido no produto cartesiano dos valores possíveis para cada atributo, tá? Lembram de produto cartesiano da matemática? Se não lembram, é bom dar uma pesquisadazinha aí, tá? Então vamos lá. Se eu tenho aqui o atributo A1, eu tenho um conjunto de valores possíveis para ele, né? E aí eu tenho o atributo A2, eu também tenho um conjunto de valores possível para ele, que é um domínio de A2 e o domínio de A1, como está aqui, ó, dom A1 e dom A2. Os valores possíveis para cada linha da relação R minúsculo é uma tupla possível entre o produto cartesiano dos valores possíveis para cada atributo, tá? Mas aí o produto cartesiano vai indicar todas as possibilidades de valores para cada tupla, tá? Porém, uma relação R em um determinado momento do tempo é apenas um subconjunto desse produto cartesiano dos domínios da relação R, tá? Então, esse é o conceito matemático aí do modelo relacional. Então, vamos trabalhar um pouco mais essas relações, né? Ver mais características aqui dessas relações. De forma abstrata, né? Bem abstrata mesmo, você tem que ter essa capacidade de abstração, relações não possuem conceito de ordenação. Como assim? Né? Tanto faz o atributo nome vir por último ou estar como primeira coluna, CPF está com primeira, segunda, terceira ou quarta coluna, não interessa. O importante é que os dados do CPF estejam na coluna CPF. As linhas também podem estar aqui em ordem alfabética, em ordem crescente, decrescente, de qualquer tipo de ordenação aqui, não interessa, né? Os dados, uma relação não muda de estado por mudar a ordem das colunas ou por mudar a ordem das tuplas, tá? Então, isso não altera o estado de uma relação. E aí eu peço que você lembrem aí do conceito de estado também, certo? De esquema e de estado, de banco de dados, que vocês podem consultar aí as últimas videoaulas, tá? Então, não existe esse conceito de ordenação no modelo relacional. O que importa
é que uma linha tenha os seus valores referindo-se à mesma entidade, a uma entidade específica, e que as colunas também obedeçam os seus domínios de valores. Tá? Alterar a ordem das tuplas não altera o estado da relação, e a ordem dos atributos também não tem importância alguma numa relação. Tá? Pode estar na ordem que for, importando apenas que aquela linha tenha atributos de uma mesma entidade. Atributos compostos, lembram disso? Lá quando nós trabalhamos com o modelo entidade de relacionamento. Então, modelo entidade de relacionamento aceita atributo composto, atributo multivalorado. Porém, no modelo relacional não são aceitos, não são permitidos atributos compostos ou multivalorados, apenas valores atômicos. Então, apenas os atributos simples ou atômicos lá dos compostos podem entrar no modelo relacional, e os atributos multivalorados a gente tem que fazer alguma coisa com ele para poder ele caber no modelo relacional. E isso nós vamos aprender quando trabalharmos com a transformação entre modelo, entidade e relacionamento para o modelo relacional. Então, isso aqui não é permitido. Não são permitidas também tuplas repetidas. Tá? Então, eu não posso ter uma entidade numa linha e a mesma entidade em outra linha, com os mesmos valores para todos os atributos. E aí nós vamos trabalhar aqui bem esse conceito de chave para impedir que eu tenha tuplas repetidas. Então, nós vamos ver a questão de chave, conceito de chave primária, principalmente, que impede a repetição de tuplas. E podem haver valores nulos, certo? Assim como no modelo entidade de relacionamento. Só que aqui no modelo relacional a gente vai conseguir ver isso na prática, tá? A questão do valor nulo. O que é mesmo o valor nulo? É quando eu tenho um dado que não se aplica a uma entidade ou o dado é desconhecido. Então, lembrem desse conceito aí de valor nulo. Tá? Aí aqui eu tenho uma observação em relação a esses valores nulos para ver se fica mais claro também. Tá? Se duas entidades têm o mesmo atributo com valor nulo, por exemplo, o endereço. Imagine que eu tenho duas entidades numa mesma relação, onde o endereço está lá com a informação nula. Nós podemos afirmar que eles têm o mesmo valor para o atributo? E aí? Né? Lembrem que o valor nulo significa, né, que não se aplica a uma entidade ou que a informação é desconhecida. Então, vejam só, o fato de ter nulo em duas entidades diferentes não significa que o valor real é o mesmo. Se eu fizer a comparação do endereço de uma entidade A, que está nulo, com o endereço da entidade B, que também é nulo, e eu comparar nulo com nulo, nunca é para dar verdadeiro. Mas, professor, não está nulo e nulo? O valor que está lá é o mesmo. Bem, nulo não representa um valor exatamente, representa que não é conhecido o valor para aquela coluna, para aquela entidade. Como é desconhecido, comparar nulo com nulo tem que ser sempre ou falso ou desconhecido, como alguns bancos de dados implementam o conceito também de desconhecido. Então, nunca vai ser verdadeiro, né, a comparação de nulo com nulo. Tá? Isso vai ser importante também quando nós estivermos vendo SQL. Qual deve ser o resultado da comparação? Então, como eu disse, ou falso ou desconhecido. Agora, nós vamos tratar de restrições no banco de dados. Nós vamos ver algumas restrições aqui de grande importância que nós devemos ter também em mente. Estudem bastante esse conceito também de restrições e vai ser muito importante quando nós estivermos trabalhando com SQL também, viu? Então, o banco relacional é formado por várias relações. As relações possuem relacionamentos entre si. Lembre que no modelo entidade de relacionamento nós também trabalhamos com relacionamentos. E nós vamos ver como é que fazemos esses relacionamentos entre as tabelas no modelo relacional. Tá? E para criar as relações, para que elas obedeçam às suas características e para que sejam criados relacionamentos válidos, são necessárias restrições sobre o estado do banco de dados. Nós não podemos deixar um banco de dados
ou as tabelas de um banco de dados relacional em um estado inválido. Sempre manter ele num estado válido, tá? E aí nós temos, né, que essas restrições têm algumas categorias. Nós temos restrições, né, ou regras, né? Você pode também falar sobre regras sobre o banco de dados relacional. Nós temos aqui restrições que são baseadas no modelo. Como assim? Por exemplo, o modelo relacional não pode ter tuplas duplicadas, não pode ter atributos multivalorados, não pode ter atributos compostos, não tem ordenação entre atributos e entre tuplas no modelo relacional. Então, nós temos aí restrições baseadas no modelo, certo? E essas restrições baseadas no modelo, nós vamos implementar de alguma forma essas restrições. Nós temos restrições baseadas em esquema, que a gente vai expressar essas restrições utilizando uma linguagem de definição de dados, para criar uma restrição ou uma regra sobre o nosso banco de dados. E nós temos uma outra classe de restrições, uma categoria de restrições, que são regras definidas na aplicação, ou regras de negócio. Essas regras na aplicação são normalmente implementadas utilizando uma linguagem de programação de uso geral, tá? E não sobre o banco de dados em si. E essas restrições baseadas na aplicação você vai utilizar aí quando estiver implementando com Java, para acessar o banco de dados, ou C, C++, C Sharp, etc. Tá? Então, essas baseadas na aplicação referem a comportamento e significado dos atributos que são verificados nos programas da aplicação. Então, o que nós vamos tratar aqui na nossa disciplina são as restrições inerentemente baseadas no modelo e baseadas em esquema, expressos por meio da DDL, que nós vamos ver aqui no modelo relacional. E aí nós temos 5 restrições aqui baseadas em esquema, tá? Que nós vamos expressar por meio da DDL. Agora é importante ressaltar que as restrições baseadas em esquema, eles são consequência de conceitos ou das restrições baseadas no modelo, tá? Que nós vamos implementar aqui. Tá? Nem todas as restrições do modelo, né, são implementadas aqui no esquema em si, né? Já são fornecidas aí pelo SGBD, tá? Mas todas as restrições baseadas em esquema se referem ao modelo relacional. Então nós temos aqui restrições baseadas em esquema classificadas aqui em 5 partes, que nós vamos ver aqui, né? E vamos dividir aqui outra parte em outra videoaula para esse vídeo aqui não ficar muito longo, tá? Nós temos as restrições de domínio, nós temos as restrições de chave, restrições sobre valores nulos, restrições de integridade de entidade e restrições de integridade referencial. Então, são esses 5 principais tipos de restrições baseadas em esquema. Tá, que nós vamos definir utilizando uma linguagem de definição de dados, que no caso será o SQL. Tá? Nós vamos ver quando estivermos trabalhando aí a parte prática mesmo da nossa disciplina. Então, a que se refere às restrições de domínio? Diz o seguinte, numa tupla, cada valor de um atributo deve ser indivisível, ou seja, atômico. Não pode ser um atributo composto. Se eu perceber que eu preciso fazer consulta sobre parte das informações que tem num determinado atributo, então é porque eu projetei errado no banco de dados, né? Eu estou precisando de uma parte das informações constantemente, tá? Então ele é divisível, ele não é atômico, então eu preciso quebrar esse atributo em outros atributos, tá? Então é o conceito aqui dessa restrição. E cada domínio de um atributo tem um tipo de dado associado. E os atributos, ou os valores desse atributo, não pode fugir de forma alguma ao tipo de dado que foi informado. Então, no modelo relacional, que nós vamos utilizar aqui o SGBD PostgreSQL, você vai perceber que se você for informar que um atributo é do tipo número, eu não vou conseguir colocar um texto nesse atributo. O próprio SGBD
vai verificar que existe uma restrição de domínio, no caso, um tipo de dado associado àquele atributo, e vai disparar um erro, vai mandar uma mensagem de erro para o usuário informando que o atributo é inválido, né, que não pode ser colocado um atributo com um domínio diferente do que foi definido. Tá? Então, essa é a restrição de domínio. Restrição de chave, e aqui nós precisamos estar atentos aqui a essa definição. Tá? Fechar aqui a restrição de chave, a gente vai encerrar esta videoaula. Muita atenção aqui, que é um dos conceitos mais importantes aqui do modelo relacional. Todas as tuplas de uma relação precisam ser distintas, assim como os elementos de um conjunto. Tá? Então, a gente vai precisar identificar um atributo ou um conjunto de atributos que impedem a repetição de tuplas na nossa relação, ou que dão a identidade de cada entidade de uma relação, como se fosse um documento daquela entidade naquela tabela. Tá? É a chave. A chave não necessariamente é um atributo, ela é um conjunto de atributos, tá? Um conjunto de valores de atributos, que pode ser um atributo ou mais. Essa distinção refere-se à combinação dos valores dos atributos das tuplas. Nós vamos combinar em atributos e identificar a chave, a identidade de cada entidade da relação. Então, inicialmente, vamos aqui pensar no conceito de superchave. Tá? O que é uma superchave? É um subconjunto de atributos, vou chamar aqui de SCH, tá? É um subconjunto de atributos de um esquema de relação R, onde, se nós pegarmos qualquer tupla, que eu chamar aqui de T1, qualquer tupla que eu chamar de T2, se eu pegar o subconjunto de atributos SH de T1 e comparar com o subconjunto de valores do atributo da superchave, né, do conjunto de valores da superchave de T2, se eu comparar os valores de cada conjunto de atributos SCH de T1 e T2, eu nunca vou conseguir encontrar valores iguais para essas tuplas, para esse subconjunto de atributos. Tá? Então, isso identifica uma superchave, quando eu tenho um subconjunto de atributos que dão a identidade de uma entidade numa tabela, que faz com que ela seja diferente de todas as outras entidades ou todas as outras tuplas naquela mesma tabela. Tá? E esse subconjunto de atributos, né, no caso aqui a superchave, certo? Pode ser, por exemplo, todos os atributos da relação, 2 atributos da relação, 3 atributos da relação, ou apenas um, né? Mas no caso aqui de mais de um, se eles combinados impedem que a tupla se repita naquela mesma tabela. E o conceito de chave? Bem, a chave é uma superchave, só que não é uma superchave qualquer, certo? Ela é uma superchave mínima. Como assim? É uma superchave que, se eu tirar um atributo da superchave, eu não consigo formar uma outra superchave. Ou seja, a chave é o conjunto de atributos mínimos que consegue identificar cada entidade de uma tabela. Tá? A remoção de qualquer atributo A da chave cria um subconjunto que não é superchave da relação, certo? Sua exclusividade de valores deve ser mantida no tempo, invariável no tempo. Como assim? Você tem que garantir de que, independente da quantidade de dados que vir até aquela tabela, sempre aquela chave vai ser exclusiva. Os valores daquela chave não irão se repetir ao longo do tempo. Tá? Então, é o conceito de chave aqui que nós estamos trabalhando no modelo relacional. Então, chave é uma superchave mínima, ou seja, é um subconjunto mínimo de atributos que consegue identificar cada tupla da minha relação. E aí, tem outro conceito, a chave candidata, certo? A chave candidata é uma chave possível para o esquema de relação. Pode ser que numa relação
quando eu passe a analisar a relação, eu encontre mais de uma chave, tá? Mais de uma chave. Eu posso encontrar 3 chaves de um atributo cada, ou posso encontrar 3 chaves de 2 atributos cada, né? Dependendo aí, ou de 3 atributos cada, né? Que conseguem identificar a minha relação. Então, essas chaves que eu encontrar naquela relação, eu chamo elas de chave candidata, tá certo? E aí, o que eu faço com essa chave candidata? Nós vamos escolher, entre as chaves candidatas, uma delas como chave primária, tá? Porque, veja, imagine que eu escolho as 3 chaves candidatas para identificar a minha relação, ou cada entidade da minha relação. Aí uma pessoa vai querer chamar cada entidade por um atributo, ou por outro conjunto, por outra chave. Então fica complicado. Imagine você sendo chamado de 5 nomes, né? Ou precisar, em um lugar, precisar apresentar um documento, em outro documento, em outro terceiro documento. Então fica um negócio muito burocrático, muito complicado, né? Ou muito difícil de gerenciar. Então, no caso aqui, você vai escolher uma das chaves candidata para identificar as tuplas da relação. E essa que você escolher, de acordo com os seus critérios, de acordo com aquilo que for mais útil para você, para a sua aplicação, você vai chamar de chave primária, ou Primary Key, PK. As iniciais PK, nós vamos trabalhar muito aqui, viu? Primary Key. As outras chaves candidatas que eu não escolhi como chave primária, eu vou chamar de chaves únicas, Unique Key, ou UK, tá? Unique Key, as chaves únicas que também nós vamos representar com a linguagem DDL quando nós estivermos implementando o banco de dados no modelo relacional. Então, conceitos importantíssimos, viu? Principalmente chave candidata, chave primária e chave única, tá? Então, espero que vocês tenham compreendido esses conceitos, estudem, e eu vou parar essa videoaula aqui para ela não ficar muito extensa, e nós vamos aqui fazer outra videoaula para continuar este conteúdo das restrições no modelo de dados ou no banco de dados relacional, tá? Bons estudos aí, até a próxima videoaula.